morte. Então, o véu da morte foi rasgado também. Como vimos aqui, os sepulcros foram abertos, e nós vamos considerá-lo também como um milagre. Mas para entendermos que esse véu da morte também foi rasgado, é importante que assim falemos a vocês. Não é maravilhoso isso, irmãos e irmãs? Esse é o segundo véu, o véu da morte, mas há um outro véu que foi rasgado. E nós vamos considerar aqui o versículo 54 novamente. Por favor, põe seus olhos nesse verso. Mateus 27. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Que texto precioso! Se este véu, e vou chamá-lo aqui de véu da incredulidade, não fosse rasgado, nós jamais poderíamos crer. Porque através do sacrifício de Cristo abriu-se um portal para nós, para que pudéssemos então, crendo na obra que ele exerceu por nós, executou por nós na cruz, pudéssemos ser salvos. Ou seja, abriu-se um caminho. Então o véu da incredulidade foi rasgado, completamente rasgado. O centurião falou: verdadeiramente este era Filho de Deus. Falemos um pouco desse centurião. O centurião normalmente era um capitão de guarda. Veja que o centurião que estava lá para fazer todo aquele serviço lá, naquele momento ele crê. Espero que você também crê. Crê em Cristo. Tudo vai mudar na sua vida. Você já um outro homem, uma outra mulher. O seu estilo de vida vai mudar. Não vai pensar que vai estar cheio de lucros nesse mundo. Não. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo detesta o Filho de Deus. Sem soldados. E era o homem mais preparado de toda aquela guarda. Era um homem preparado com sofrimento, era um homem preparado na sua dureza, na sua frieza. Era um homem que era preparado para humilhar as pessoas, um homem preparado para escarnecer das pessoas sem piedade alguma. O centurião normalmente ele era escalado para que, quando houvesse um julgamento, ele pegar a vítima e acompanhá-la desde o seu início até o cumprimento final da sua execução. Então é ele quem prendia, é ele quem levava para o interrogatório, é ele quem, junto com os outros soldados, ele que iria trazer todo tipo de tortura, como Jesus sofreu no caso, os chicoteamentos, a coroa de espinho na cabeça, dos cuspes. Ele estava ali, era um homem preparado em humilhação, um homem preparado vamos dizer, da mais poderosa maneira de dizer, um homem frio, um homem que não tinha misericórdia, um homem duro. Agora, ele iria enfrentar um outro homem. Ele não sabia que ia enfrentar um outro homem. Santo, não reativo, um homem perfeito. Ele não sabia que ia enfrentar o mais valente do que ele, um homem conhecido como o carpinteiro de Nazaré. Ele não sabia. E nessa batalha, a luz venceu as trevas, o amor venceu o ódio, a vida venceu a morte. Que Senhor você tem! Que Senhor glorioso você tem! Digno do nosso amor,
Ele venceu o véu da incredulidade. Ele venceu o véu da incredulidade. Não somente foi o véu do templo, foi o véu da morte e o véu da incredulidade. A história desse centurião, o nome dele, Cassius Longinus. Longinus. Ele creu. Ele creu. Foi para a região da Macedônia, atual Turquia, se tornou um grande evangelista. Ao decorrer do tempo, lógico, foi preso por causa da sua fé e foi executado por sua fé. Mas havia um homem que experimentou, aqui está um homem que experimentou o amor. Então poderia amar o Senhor a ponto de jamais negá-lo. Entende que significa que estamos falando não ameis o mundo? Somente alguém que conheceu o amor dele derramado de uma maneira tão poderosa, é que vai poder amar a ele e jamais amar o mundo. Que Senhor maravilhoso nós temos, queridos irmãos e irmãs. Ele verdadeiramente creu no Senhor. Este é, então, o terceiro véu que foi rasgado, dentro do segundo milagre que estamos considerando com vocês, né? O milagre do véu rasgado. Então, nós podemos colocar aqui na frente desse milagre do véu rasgado o seguinte: o propósito da redenção. Se a escuridão fala-nos do preço da redenção, o véu rasgado fala-nos do propósito da redenção. Vamos para o terceiro milagre. Versículo 51 novamente. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Fala-nos desse terremoto. Esse milagre aponta-nos para o poder da ressurreição. Terceiro milagre, então, terremotos. Esse tremor de terra. Era impossível que a terra ficasse impassível diante de uma obra tão poderosa, tão magnífica como esta que Jesus estava realizando quando estava pendurado no madeiro. Foi um sinal poderoso da vitória de Cristo Jesus. E é impressionante que o terremoto aconteceu depois do véu ter rasgado. Não foi o terremoto e o véu rasgou. Mas primeiro rasga-se o véu e depois o terremoto. E é interessante que a fissura da terra foi em direção aos sepulcros. Já era um prenúncio. A morte perdeu o seu poder. A morte perdeu o seu poder. Então o terremoto fala-nos exatamente dentro dessa realidade maravilhosa. A morte perdeu o seu poder. Senhores, está dando nosso tempo já passado. A morte perdeu o seu poder. E as pessoas ficam preocupadas com a morte e se dizem cristãs. As pessoas ficam tão preocupadas com a saúde, ficam correndo com o médico para baixo, para cima, e dizem que são cristãs. Por que que o ser humano não entende que Jesus Cristo já matou a morte? É só nós vivemos nele. A ignorância espiritual, ainda hoje eu dizia, me envergonha como ser humano. Porque está na Bíblia. Qualquer um se parar dessa alopração do mundo e falar com Deus, está aí.
os véus já foram rasgados para a gente estar nos céus, à destra de Deus, com Cristo, espiritualmente falando. Só que essa ligação com Cristo, Cristo precisa se desenvolver. Ele tem que desenvolver, depende de cada um de nós. Então, eu informo para vocês, a morte acabou para quem é cristão verdadeiro. Essa morte física, de que meu corpo todo dia vai ficar mais velho, todo doente, ando meio puxando a perna, toda hora resfriado, tonturas. Estou ávido pelo corpo glorificado que terei, uma vida com Deus eternamente, na Nova Jerusalém. Quem crê nisso. O duro é viver aqui e vendo pessoas que não creem ainda nos atacam por dizer o que a gente disse. Uma boa noite. Até amanhã às 10 horas com a nossa transformação da mente em Cristo. Uma boa noite, muito obrigado.